Rodrigo Grabowski Frati é Rodrigo Loucura, autor de Letras Simples, Corações Complexos. Um cara que veio do Sul, que mora no centro-oeste do Cerrado há mais de 20 anos, professor de uma universidade pública, pai do Francisco, músico e poeta. Rodrigo Grabowski Frati, da Polônia, polonês, italiano, isso é. Loucura nasce num apelido na universidade, algo carinhoso, sempre fui músico, né? Então tinha uma banda de música autoral lá e fiz um show e ao final do show uma colega da universidade passou por mim e falou: Rodrigo, loucura, hein? E aí, a partir dali ela passou a me chamar, assim. E depois de muitos anos fora de Curitiba, já morando aqui no Centro-Oeste, eu retomo a música e a produção autoral na música. E aí, entre os codinomes do que o nome artístico poderia ser, eu retomo essa brincadeira lá da Simone, lá de Curitiba, e se torna Rodrigo Loucura. Ele é bastante polêmico, né, porque remete a uma perspectiva de loucura. A loucura é sempre vinculada, talvez, a um olhar mais pejorativo, né, de desequilíbrio, mas eu percebo a loucura como uma dimensão de olhar para a realidade com outros olhos. Então, se esse é o princípio da minha loucura, conseguir olhar para a realidade com outros olhos, então ela está valendo. Eu inicio minha escrita solitária em casa, primeiro lendo poemas como Manuel de Barros, lendo Arnaldo Antunes, lendo Leminski, lendo Alice Ruiz, e aí descubro esse universo e começo a fazer os meus rascunhos. E os meus rascunhos estão muito vinculados ao mundo midiático, assim, das redes sociais. Então, todas as poesias que estão nesse livro, elas são fruto de uma síntese que eu fiz nos stories de uma das redes sociais, né? Então, portanto, eu tinha também um formato para cada poesia, para cada escrita, que era o formato que me permitia aquela história. Então, eu comecei a escrever, comecei a ter troca, comecei a ter diálogo com muita gente a partir da escrita e optei agora por esse desafio, né, que foi possibilitado pela Lei Aldir Blanc e pela editora, né, Assis, de dar voos mais longos, né, voos maiores, né, com a publicação de um livro físico, com a publicação do e-book, e poder trocar, ver se isso que eu faço é poesia mesmo, né, ou se é a minha poesia, o geminiano que tem em mim, né, gera uma intensidade nas coisas. Então eu aprofundo bastante e acho que aprendo com essa intensidade, né? Aprendo muito com ela. Me parece que às vezes a intensidade revela uma postura de superficialidade muitas vezes, né? Porque de tanto intenso, de tão rápido, mas não, na minha experiência, a intensidade remete à aprendizagem. Tenho escrito e acho que a escrita tem melhorado, né, nessa trajetória. Esses 160 poemas que estão aqui, os próximos que estão lá guardados na minha singularidade da minha casa, que vão repercutir provavelmente em outros livros, né, é isso que eu pretendo, dar uma continuidade, né, ter um contínuo de publicação, tomara que isso aconteça. Francisco Ferreira Grabowski é uma pessoa com deficiência, com 10 anos de idade, que chegou na minha vida, portanto, há 10 anos, é meu filho, um músico, um desenhista, um pintor e uma criança cheia de vivacidade, um atleta, um jogador de basquetebol em cadeira de roda, ele é cadeirante. E quando chega o Francisco, na minha experiência, muitos dos poemas, inclusive, tratam disso, dos corpos dissonantes. Ele reconfigura toda a minha trajetória na reflexão sobre o corpo, né? Na universidade, a temática do corpo sempre perpassou pela minha reflexão acadêmica. Mas quando chega o Francisco, ele bota em xeque todo aquele acúmulo sobre a reflexão que não tratava dessa diferença no meu entusiasmo acadêmico. E aí eu passo a reorganizar meu pensamento em torno das experiências cotidianas que eu tenho com meu filho, porque é de empoderamento, é de identidade, é de independência, as práticas que a gente conduz
ele, né? A gente quer ele uma criança independente, um ser humano independente. Para isso, as trajetórias para esse corpo dissonante dele tornar-se independentes são muito diferentes do meu corpo, do teu corpo, dos nossos corpos, ou dos corpos padronizados na sociedade, né? Então, é isso, é uma rebeldia a experiência de ser pai de Francisco, e eu tenho adorado isso. Eu acho que é um olhar muito afirmativo, sabe? Muito afirmativo, porque nas experiências com o esporte, com a arte, ele o tempo todo descobre habilidades criativas, o tempo todo descobre potencialidades. E isso tem na experiência escolar, que é muito afirmativa também, na experiência da família, na experiência dos amigos que estão mais próximos. É claro que ele convive com uma cidade que não está pronta para o corpo dele, né? Então, portanto, as dificuldades em mobilidade e acessibilidade são terríveis. A cultura da padronização do que é belo, do que é corpo belo, é terrível, né? Mas ele ainda é uma criança e convive com isso com muita ludicidade, né? Então eu percebo no Francisco uma afirmação. Se ele tem questionamentos, muitos deles ele trata com a gente, e a gente trata com a maior liberdade sobre os questionamentos que ele tem sobre o próprio corpo, e outros são só deles, que ainda ele não revelou, né? E que talvez na trajetória da vida dele ele revele e possa dialogar com os pais, com os amigos, com a escola, com a cultura, com a arte, com a profissão que ele escolher, né, que ele possa dialogar constantemente. E essa abertura é importante. Para aquele que tem um corpo dissonante, que não é padronizado, é preciso muito diálogo. E isso ele tem desde que nasceu. A minha formação básica é educação física. Eu trabalho num curso de educação física com as disciplinas de história, filosofia e sociologia do corpo. Tenho mestrado em educação aqui pela UFO e agora estou na condição de estudante de um programa de doutorado em performances culturais. É um programa interdisciplinar da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás. Eu acho que todas elas têm vínculo muito direto com como eu enxergo a realidade ou como eu enxergo a imaginação, a fantasia. Elas, todas as escritas desse livro aqui, têm vínculo direto com o meu olhar. Meu olhar psíquico sobre a realidade, meu olhar sociológico sobre a realidade, meu olhar político sobre a realidade, meu olhar existencial sobre a realidade, meu olhar filosófico sobre a realidade. Então, todos eles têm muito vínculo com o sujeito que escreve, com aquele que escreve. E é claro que ele dialoga com várias cenas, porque eu estou inserido em todas essas cenas que o livro promove. Eu tenho uma trajetória na militância política muito forte, eu tenho uma trajetória no campo das artes muito intensa há cerca de 30 anos. Então, essas vinculações me permitem olhar para a realidade e para a imaginação, para aquilo que necessariamente não é real, de forma muito singular. E eu tentei traduzir isso em poema. Ela é parte do meu cotidiano, a leitura e a escrita, determinada pela profissão que eu escolhi, de ser professor universitário. Portanto, leitura e escrita é parte da minha prática cotidiana, né? Quer dizer, eu estou fazendo isso o tempo todo, e quando eu não estou fazendo, eu estou orientando alguém que faça, né? Alguém que escreva, alguém que leia, alguém que se eduque pela leitura, alguém que se eduque pela escrita. Então, isso é parte do meu cotidiano, né? Eu não consigo me imaginar sem a leitura permanente para toda a vida, sem a escrita permanente para toda a vida. Isso é parte. Eu acho que a escrita e a leitura subvertem a realidade na medida em que elas buscam referências outras que possam responder o processo de resistência a essa realidade. Compreender os movimentos identitários e absorver aquilo que lhe compete para resistir ao enfrentamento. Estou falando da narrativa e dos conceitos feministas, do movimento negro, do movimento indígena, do movimento LGBTQIA+. E acho que o enfrentamento perpassa por, então, compreender de que o hemisfério sul do mundo, o mundo decolonial,
ele tem muito a nos oferecer, né? De que nós não devemos negar as matrizes europeias e nem norte-americanas, não é isso. Mas a gente deve olhar para o hemisfério sul do mundo, para a África, para a Ásia, para a América Latina, e compreender de que nesses lugares onde a contradição desse sistema capitalista que a gente vive, ele impactua com muito mais força por conta da falta de uma distribuição de renda, da falta de acesso à cultura, da falta de acesso à educação, à saúde, ao alimento, a questões básicas da vida. O impacto que o capitalismo exerce sobre o hemisfério sul é muito mais forte. E a resposta de resistência a esse impacto também é muito forte. Então me parece que essas novas referências decoloniais do mundo precisam ser absorvidas para poder olhar para a realidade e enfrentá-la sob novas óticas, né? O primeiro caminho, a democracia. O segundo caminho é a distribuição de renda. Se houver uma distribuição de renda justa nesse país, mais gente que faz cultura e arte vai ter acesso ao emprego e à renda, ao consumo, à cultura, vai poder produzir cultura de forma independente, sem os vínculos das grandes corporações. Então, distribuição de renda significa dar acesso a muita gente que nas periferias do mundo, que nas cidades pequenas do mundo, nas cidades grandes do mundo, tem produzido constantemente arte e cultura, mas não tem conseguido veicular isso nos mecanismos possíveis de troca, porque não tem condição de viver da arte e da cultura. Então, distribuição de renda de forma radical significaria mais gente fazendo arte, mais gente fazendo cultura e, portanto, mais gente no campo da resistência cultural, que eu acho que para mim, é o que eu escolhi como poeta, como músico, como acadêmico. Eu escolhi o caminho das artes e da cultura para fazer resistência. E me parece que financiar isso com distribuição de renda é fundamental para que mais gente tenha condição de fazer isso de forma articulada. Então seriam esses dois caminhos. Se nós tivéssemos distribuição de renda, nós poderíamos potencializar aquilo que a juventude, que os homens, mulheres, de todas as raças, de todos os gêneros, têm feito cotidianamente, que é arte e cultura, mas que tem com muita dificuldade conseguido viver disso. Eu acho que a participação popular na definição das políticas públicas. Me parece que não dá para a gente esperar de um governo progressista que ele tenha condições de acompanhar todo o itinerário que nós precisamos construir para que a leitura seja uma prática cotidiana, para que o consumo de livros seja uma prática cotidiana, para que eu tenha condições de consumir os livros que são produzidos como prática cotidiana. Me parece que a participação organizada em torno de núcleos e coletivos de cultura, de escritores, de músicos, de artistas plásticos, de poetas, de escritores, enfim, a articulação e a aproximação desses que estão produzindo a arte, que estão produzindo a literatura, me parece que quando nós temos no poder frentes um pouco mais progressistas, mais abertas ao diálogo, nós precisamos ocupar esse espaço de definição das políticas públicas, porque o capitalismo vem regendo a ideia de que o Estado é muito grande, de que o Estado deve ser diminuído, de que o Estado... E tudo isso tem sua razão do ponto de vista liberal. Mas o que a gente conhece de realidade é que aonde o Estado intervém, há uma profunda mudança social acontecendo ali. Então, se as políticas públicas são um lugar de alcance macro de tudo aquilo que a gente deseja e tem vontade no campo da literatura, da arte, da cultura, da educação,
a participação popular na definição de que lugar, de que caminho, para onde, qual o conteúdo dessa política pública, me parece que é fundamental, né? Então, a participação política, portanto, do escritor, do poeta, do músico, do artista plástico, seja lá qual for a linguagem artística que ele esteja produzindo, me parece que é fundamental, né? Não podemos deixar para que o governo ou para que alguma administração, ainda que progressista, defina tudo sobre nossas vidas, porque é impossível. Nossa vida é muito mais complexa no cotidiano do que aquilo que um governo pode olhar, pode perceber. Então, a complexidade da nossa vida cotidiana, ela tem que entrar dentro das políticas públicas. E como é que ela entra? Com a nossa participação. Todo coração traz uma complexidade. Todo sujeito, todo humano, todo ser vivo, né, independente de se é humano ou não, tem uma complexidade, né? E o coração talvez seja a forma de expressão estética e emocional mais intensa na nossa vida, né? O que perpassa pelo coração nem sempre está na cabeça. Então, foi como eu escrevi esses poemas, né? Eu não permitia aos poemas um nível de racionalidade muito intenso. Eu não permiti isso. Eu não trabalhei os poemas incansavelmente pela cabeça. Eu senti e escrevi. Talvez 80% dos poemas que estejam no livro foram produzidos em 2, 3 minutos. Na primeira emoção. Na primeira emoção. Aquela que está no coração. A primeira emoção. Talvez agora o livro pronto, eu vou ler, né, os poemas e poderia pensar assim, nossa, esse aqui poderia ter ficado melhor. Esse aqui eu poderia ter aprofundado, ter aberto um outro braço nele, caminhando para cá. Tudo bem, isso é a razão pensando sobre o poema. Mas eu escrevi com a emoção. Então, é a primeira emoção. Então, o título do livro, a definição, depois que você me mandou, do que capa que teria, a foto escolhida, os poemas escritos, todos eles estão na primeira emoção, estão no coração, e esse coração é complexo. E letra simples talvez seja a ideia de um excesso de cuidado, né? Porque eu sou na tradição acadêmica, eu não sou alguém do campo das letras, né? Eu não sou alguém do campo da literatura. Não foi isso que eu pensei, não foi isso que eu problematizei durante os 22 anos que eu estou na universidade. Então eu inicio um caminho, né? Então eu inicio com cuidado. Então talvez a letra simples seja um excesso de cuidado. Mas aí vem o coração complexo para derrubar tudo isso, né? Como eu disse, eu faço música sempre autoral, sempre músicas compostas por mim há 30 anos, né? Tive 2 grupos, tenho um grupo agora, chamado Banda Marissa Os Malucos, que eu estou há 15 anos, lá de Catalão. A gente tem 3 discos gravados, está caminhando agora para o 4º disco. Tem uma inserção na cultura local de Catalão e região muito intensa, porque somos músicos que tivemos sempre vinculados aos movimentos da música na cidade e na região, né? Então produzindo os festivais, ajudando a organizar novas bandas, estimulando que outras bandas autorais façam seus sons, produzam sua própria arte, se desvinculem um pouco da repetição, da reprodução e caminhem para o processo da criação. Então é um núcleo de pessoas, né, de 6 músicos que tem uma militância no campo da cultura e tem uma produção muito intensa, né? 3 discos, 15 anos de história. É uma produção muito intensa, assim, né? Então eu tenho esse vínculo, mas eu também tenho um trabalho autoral próprio, né? Que é resultado, parte desse trabalho musical está no livro, né? Alguns poemas do livro tem o QR Code ali, né? Então você lê o poema, aí você joga o teu celular no QR Code e ele te remete a um produto audiovisual, né? Onde eu musiquei os poemas. Dei um outro sentido estético para o poema musicando ele. Toquei todos os instrumentos, fiz toda a gravação dentro de um home studio em casa
e saiu com uma certa qualidade, saiu legal, e eu me descobri também compositor, né, com mais intensidade, né? Nesse um ano e meio que eu escrevo poesia, eu iniciei um percurso em descobrir se na música, porque eu sempre fiz a música de forma coletiva, né? E aí eu fui descobrir se nesse um ano e meio se era possível que eu construísse a musicalidade que está em mim e transformasse ela em produto sozinho. E eu descobri que é possível, né? Então são mais de 35 audiovisuais já produzidos dentro desse universo, e uma parte significativa deles, pelo menos 15 que estão aqui no livro, são poemas musicados, né? Encontrei em outros artistas, né, a ideia de como aproximar linguagens distintas numa relação intercultural, né? Entre cruzamento, né? Duas margens, é como se eu vivesse em plena fronteira e a fronteira fosse um cruzamento de margens distintas, né? A música e a poesia, e aí transformo isso em música e tenho feito isso constantemente com a mesma intensidade com que eu escrevo poemas, né? Então a cada 15 dias eu tenho uma música produzida. E o processo de produção da música, assim como é parecido com o processo de produção da poesia, é a primeira emoção. Quando eu sento no home studio, eu não tenho letra, eu não tenho poema, eu não tenho música, eu não tenho arranjo, eu não tenho nada, eu começo. E eu começo gravo primeiro a harmonia do violão ou do piano, depois eu crio uma melodia, vou para a poesia, transformo ela na linha melódica que eu quero, vou pro contrabaixo, vou para a bateria, e tem muito apoio na bateria, porque sou um músico que não toca muito bem bateria, então às vezes eu chamo alguém para fazer, e vou compondo o processo, a música no processo. Então eu não faço na minha arte musical aquilo que é comum fazer. A gente ensaia, vem com a música pronta para o estúdio. Não, eu inicio o processo da música no estúdio. E ao final de 12 horas eu tenho uma música. Então é a primeira emoção. Acho que o primeiro passo é que ele toque outras pessoas, né? Assim como me tocou no processo de feitura, né? Escrever esse livro me acionou várias dimensões psíquicas da minha vida, né? E como eu disse, né, filosóficas, sociológicas, me incomodou, me fez chorar, me fez rir, me fez desgostar, me fez abandonar, me fez retomar, me produziu vida, né? Vida. Escrever esse livro foi viver intensamente. Então eu espero que a leitura do outro é sempre a leitura do outro, a recepção é sempre o olhar do outro. Eu não sei o que é que vai se identificar. Eu não sei se exatamente aquilo que eu escrevi é aquilo que vai ser absorvido. Mas certamente as letras simples que estão compostas nesse livro vão produzir sentimentos, pensamentos. E eu quero uma troca. São 500 exemplares que vão chegar a 500 mãos, né? É um e-book que vai viajar para onde quiser e puder viajar. Então eu espero que com isso eu consiga ter trocas, que eu consiga ampliar meu universo de conexão com o mundo da literatura, de que eu possa aprender com essa conexão, de que eu possa me movimentar nessa conexão, de que eu possa a partir de agora não andar mais sozinho, né, na poesia lá de casa, enfiado e tal, mas de que eu possa conhecer outros poetas, outras poetas, de que eu possa circular no universo onde os poetas estão circulando, nos festivais. Essa é a minha expectativa, né? Eu escolhi aleatoriamente também aqui uma das poesias que eu gosto muito, né? Que eu vou ler aqui para vocês agora. A arte subverte. Hoje vi amigas dividindo poesias, para todos os lados, escritas afetivas de esperança. As mesmas que há pouco angustiadas exerciam desesperança, agora sabotam o imaginário persuasivo da dor, para reivindicar sabores e afirmar as lutas. A arte a subverte. Muito bom, muito obrigada. Obrigado a você.